seja bem-vinda, seja bem-vindo. Poxa, você não está em lugar errado não, viu? Você é acostumado a ver os vídeos do Dr. Sobrancelha, mas fique aqui porque agora é um podcast que está começando na sua nova versão. Você busca uma nova versão da sua vida? Olha, aqui você vai ter um bom aprendizado. Primeiramente, quero agradecer à empresa Ima Campinas, que sempre disponibiliza esses estúdios, aos meus amigos aqui do Twitter, a Juliana Nissassi, Samuel Lucarelli e o Erickson Antuni. Muito obrigado, gente, porque sem eles aqui não vai para o ar, viu? Eles são os colaboradores, olha, de ponta, viu? Se é a primeira vez que você está me vendo, aqui embaixo, inscreva no canal Dr. Sobrancelha e agora nesse podcast, nova versão. Eu estou aqui com a minha convidada, a Eloá Enjoge. É isso, Eloá? Enjoge? Que nome bonito. Enjoge. A Eloá, pessoal, ela é especialista em yoga e terapias energéticas e faz também as suas consultas online. É isso, Eloá, seja bem-vinda. Obrigada, querida, é isso mesmo. Que ótimo. Eloá, você está em uma nova versão? Sempre. Eu acho que cada dia que a gente acorda é uma oportunidade de ser uma nova versão. Às vezes, aquela versão que a gente quer, gosta, tem orgulho de estar, uma boa. Às vezes, uma nova versão não tão boa. Mas eu acho que cada dia a gente tem uma pessoa diferente, uma nova versão. Eu acredito que sim. Eu também estou numa nova versão. E sabe, Eloá, eu acredito muito em extraterrestre. Ah, por isso que você me trouxe aqui. É por isso que eu te trouxe aqui. Hoje o assunto é extraterrestre. Aliás, é um nome popular de falar, né, Eloá? Extraterrestres. Como que eu digo? Seres de outra dimensão? Como seria? Eu gosto mais de seres multidimensionais. Multidimensionais. Eu acho que tira um pouco o peso da palavra extraterrestre. É porque é algo antigo, né? Sempre fala extraterrestre, ET, nave espacial, não sei o que. Então a gente tem que medo de ver um... Vou te falar a verdade, eu não tenho medo de ver um não, viu? Também não. Eu tenho, assim, às vezes eu peço para ver, mas até hoje não tive essa oportunidade em ver, mas através de sonhos eu tenho visto muito, Eloá, mas muito, 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 muito. Ah, é? Nos sonhos? Nos meus sonhos eu vejo bastante, converso com eles, tem outras pessoas que chegam, olha, quando eu vejo... Ou são pessoas de outra dimensão que eu nunca vi, ou são aqueles que chegam mesmo, eu entro dentro da nave espacial. Eloá, será que eu já fui abduzida, Eloá? Provavelmente. Será? Provavelmente. É que assim, a abdução, na verdade, é um conceito mais antigo. Sim. Tá? Porque realmente teve muita movimentação de abdução há uns anos atrás, acho que muito nos anos 80, 70, assim, a partir dos 50. E o que se dizia é que foi levado em corpo físico e depois voltou. Eu acho que as abduções hoje, elas não são mais agressivas. Físico. Elas são, exatamente, são só os corpos mais sutis. Então, vamos falar sobre corpo sutil, quem não sabe, nós não somos só esse corpo físico. Então, esse corpo físico é como a gente vive aqui na Terra, a nossa vida terrena, mas a gente tem um corpo aqui, um corpo astral, que muitas pessoas chamam de aura. Um corpo energético, um corpo emocional, mental. E aí, esses corpos é que foram visitar a nave. Então, você foi enquanto o seu corpo estava dormindo. Como a gente faz à noite, digamos assim, projeção. na parte espiritual, é como se o meu espírito mesmo fosse Sim. lá, digamos assim, para ficar mais compreensível. Isso mesmo, para ficar mais fácil, né? Isso mesmo. Como se fosse isso, né? Eloá, mas eles aparecem mesmo? Porque tem aquela coisa, aqueles mitos, chega a ser mito, desmente, mente, aqueles vídeos, será que são verdadeiros, será que não são? Mas eles estão aqui mesmo? Na sua visão? Na minha visão, eles estão e estiveram, e sempre, aliás, estão e sempre estiveram. Então, sobre as filmagens, eu acredito que tem algumas filmagens que sejam verdadeiras, mas com certeza tem muita que não é, que é feito. Assim como, por exemplo, aqueles crop cycles, que a gente chama... esqueci o nome aqui. Sabe aqueles desenhos que aparecem printados nas plantações de trigo? Ah, sim. Tipo mosaicos, hieróglifos que chama? Eu não sei eu lá esqueci como é que o nome chama deles. aquilo, aquelas rodas no meio do milharal, no meio de umas plantações. Isso. Dimensões. São geometrias. Então, quase igual esse daqui, olha, gente. Mais ou menos, parece mais ou menos isso, né? Exatamente, aparecem geometrias, formas geométricas. E aí, sempre se discutiu muito de onde elas surgiram.
o jeito que ela é feita e tudo mais aparece do dia para a noite, o trigo é dobradinho. Então já foi provado que aquilo não poderia ser feito por pessoas humanas. O tempo que é feito, o modo como é feito e tudo mais, a perfeição simétrica, geométrica. Mas, eventualmente, aparecem alguns desses que foram feitos por pessoas, tentando ou aparecer ou desvalidar aquilo que foi feito. Do mesmo jeito, tem as filmagens. Mas por que eles não aparecem? Fala, oi, tudo bem? Estamos aqui, nós existimos. A humanidade não está preparada ou eles não estão preparados para entrar nesta dimensão? Tá, eu acho que eles aparecem sim, para algumas pessoas. Eu não vejo, tá? Então, como eu te contei antes, você ainda vê nos sonhos. Nos sonhos, sim. O que eu acesso, uma frequência, porque eles também, como a multidimensão, a gente percebe através de frequências, energias. Então, através de frequências, energias, símbolos, cristais, eu acesso uma frequência e sinto uma frequência e sei que eu conectei. Interessante. Mas, esqueci qual era a pergunta. Não, você está encaminhando. Por que eles não aparecem? Eu ia te dar a resposta. Porque eles não aparecem. Tá. Aí, mas para muitas pessoas, eles não aparecem. Olha que eles estão confundindo a tua cabeça. Aí você não pode falar muita coisa aqui. Você está acessando a mente, você está acessando a dimensão deles e eles bagunçaram o teu cérebro. Na verdade, muitas pessoas, elas realmente veem, tá? Por exemplo, as técnicas que eu trabalho, elas foram canalizadas. E os canalizadores, eles receberam essa informação. E foi atribuída ou aos pleiadianos ou aos arcturianos. O que seria pleiadianos? São extraterrestres? São seres dimensionais que podem ser chamados de extraterrestres, exatamente. Mas Pleiades, os pleiadianos. O que seria eles? Os pleiadianos, qual a diferença de um e outro? São muitas. Então, eu ia concluir o raciocínio para explicar a diferença. Mas vamos na diferença, então, que eu já esqueci também o antes. Logo Tá, os pleiadianos, eles são muito parecidos com a gente. Sim. Muitos dizem que são mais altos. Geralmente, confundem com os humanos. Muitos claros, que também são... Algumas pessoas também chamam de nórdicos, que são grupos também, né, extraterrenos ou multidimensionais. Geralmente de pele clara, olhos e cabelos claros, mas já foram vistos com olhos e cabelos castanhos também, tá? Então, são fisionomias diferentes. São quase élficos, mas não tem orelhinha pontuda, mas, sabe... bonitos, Os claros. élficos, eles são, visivelmente, a gente vê que não são humanos, seria isso? Ou não? Eles são muito parecidos com humanos, eu acho até que poderiam ser misturados aqui e seriam talvez mais altos, muito bonitos, com características nórdicas, principalmente, né? E assim eles foram vistos por muitas e muitas pessoas. E geralmente se diz que eles são da 5ª dimensão acima. A gente vive na chamada 3ª dimensão, que é a terrena. A 4ª dimensão seria a nossa dimensão espiritual. Sim. É isso que eu nunca entendi. Em que dimensão que eu posso evoluir? Se eu evoluir para a 4ª, quer dizer que seria espiritualmente. Mas espiritualmente eu depois da morte ou espiritualmente eu vivo? Eu acho que a gente já vive na 3ª e na 4ª. Porque nós somos seres espirituais num corpo físico. Não precisa estar fora desse corpo para estar na 4ª dimensão. Evolução espiritual, que eu digo assim, uma evolução mental. Uma evolução... Seria isso? Não precisa estar fora do corpo. A 4ª dimensão, ela pode ser muito acessível para a gente. Eu acho que a gente vive nela como? Quando a gente dorme, a gente... sai do corpo, aquela coisa que a gente estava falando no comecinho, né? Se projeta e geralmente visita. Ou pode ser como... Sabe aquele filme Nosso Lar? Sim. Então, de repente a gente pode espírita, se aproveitar, né? Para aqueles lugares, projetar para aqueles lugares, ou outros. Mas muitas vezes a gente está nessa chamada 4ª dimensão, que é onde a Terra vibra, tá? Sim. A Terra está passando por um processo chamado... ascensão espiritual, ascensão planetária. Então, a gente vai passar da 3ª para a 5ª. Então, na 4ª dimensão, a gente já vive quando? Entre vidas, se você acredita em uma vida após a outra, certo? Faz sentido. Então, a gente desencarna aqui, vai para a 4ª dimensão, fica lá um tempo,
Dizem que a gente aprende, estuda, planeja a nossa vida, faz acordos e volta. Então, a gente já vive aqui. Então, a nossa ascensão, ela não vai ser para a quarta, porque a quarta a gente já acessa após vida. Sim. A quinta dimensão é uma dimensão que esses seres, como os pleiadianos, já vivem nela, que ela tem regras totalmente diferentes da quarta. A quarta dimensão, a gente está preso à lei do karma, por exemplo. Tá, só para A quinta, não. só para eu entender então. A quarta dimensão é pós-vida nesta terceira dimensão, ou não? Não necessariamente, pode ser em projeção. Quem Então controla... não eu preciso morrer para ir para a quarta dimensão, para depois, quem sabe, algum dia evoluir para a quinta. Não. Não. Não, a evolução não vai se dar para a quarta para a quinta. Até pode ser, vai ser junto, mas ela vai ser da terceira para a quinta. Ah, entendi. Tá? Esse salto vai ser por quê? Porque a gente já está na quarta, nesse que eu te falei, no Alguns estão indo para a quarta, outros estão ficando na terceira. Acho que tem uns que estão voltando, né, para a segunda. dizem isso, dizem que todo mundo vai para a quinta. Já foi dito que muitos vão ser encaminhados, assim, muitos vão evoluir, né? Vão passar por essa transição e realmente ascensionar, que é a palavra que a gente usa, né? Agora, muitos que realmente não escolherem esse caminho, que preferirem, fizerem escolhas Escolhas erradas, escolhas não tão boas. Aí entra a parte de religião, porque até o momento nós não estamos falando de religião. A religião, ela sempre fala alguma coisa nesse sentido. Faz o bem para você ir para o céu. Se você faz algo errado, você vai para o inferno. Mais ou menos assim, para a gente entender, né? Vou falar uma coisa um pouco Geralzão. polêmica, tá? Peraí, eu quero que você fale assim. Tá bom. Então, mas assim, neste sentido, os seres, eu acho que todos que estão na quinta dimensão devem ser bem mais evoluídos. Os seres evoluídos, eles têm uma crença religiosa ou não há necessidade de ter essa crença religiosa, como a maioria de quem está aqui na terceira dimensão tem? Tá. Bom, antes eu só vou dizer uma coisa que eu esqueci. Pode eu estava dizer. falando dos pleiadianos e esqueci de falar dos arcturianos. Ah, sim, pode Os falar. arcturianos, eles são ditos de ser de nona superior e acima. Eles são, então, mais evoluídos. Algumas pessoas falam assim, os pleiadianos estão aqui pra gente como se fossem pais orientando seus filhos, porque eles já passaram por um processo Sim. ascensional. E aí se diz que os arcturianos seriam, então, os avós, que já eles estavam lá para os pleiadianos quando eles passaram por esse processo. Então, os arcturianos já não têm uma aparência tão humana, embora sejam considerados humanoides, ou seja, 2 pernas, braços, um formato assim, parecidinho, mas eles já são vistos de maneira diferente. Eles já têm, alguns veem como uma cor mais branca, outros um pouco mais cinza ou azulado. Que para eles deve ser normal, né? Para nós é horrível ver isso, né? Pra gente é muito estranho. É muito estranho. Eles são muito parecidos. Eles já superaram muitas diferenças de ego, de beleza, de individualidade. Eles já vivem num nível de coletividade que a gente nem consegue entender. Porque, né? É uma evolução, se a quinta né? dimensão já é difícil entender, imagina a nona. Então. E aí eles são muito parecidos e eles são muito, até mais sutis, porque a vibração deles é muito sutil. Até a dos próprios pleiadianos para eles estar aqui, porque a pergunta foi, são vistos? Então, eles são vistos em projeção, muitas vezes. Quem tem uma mediunidade maior e consegue, por exemplo, acessar a quarta dimensão, se a gente acessa só no pós-vida, não. Um médium, ele consegue acessar a quarta dimensão muito bem. Toda vez que conversa com o espírito, que você se projeta, que você está trabalhando na quarta dimensão, que é extrafísica, né? Além da física. Que entra na parte religiosa, né? Quando você fala o médium, seria um médium na parte religiosa ou um médium numa visão assim geralzão que não há necessidade? Eu prefiro a palavra espiritualidade do que religião. Porque assim, espiritualidade é uma característica nossa. Qualquer um. Nós temos... Até o ateu, ele é espiritualizado, quer queira, quer não. Quer ele tem uma quer crença, não. né? Por mais que ele, um exemplo, mais que um ateu, falando de uma forma mais grosseira, por mais que um ateu não acredita em Deus, ele acredita em algo. Geralmente eles falam, eu acredito em energia, eu acredito em alguma Porque coisa. Às vezes uma energia pode ser Deus. As pessoas perguntam, Romário, você tem uma religião? Eu falei assim, eu não tenho uma religião, não sigo nenhuma religião, mas eu sou muito religioso. Ótimo. Que é diferente. Eu não sigo, mas eu sou muito religioso. Então,
Eu tenho os meus bons costumes, eu sei o que é o certo, o que é o errado, eu faço coisas para as pessoas, para agradar as pessoas. Então, isso provavelmente fala, mas você não acredita em Deus? Como que eu não vou acreditar em Deus se Deus está dentro de mim, dentro das Ótimo. minhas células? É, Você entendeu? eu até... Aquele Deus que fica lá em cima, ele não está lá em cima. Eu acredito que ele está dentro das minhas células, porque nós não somos pedaços de Deus, aquelas coisas que falam na Bíblia, que cada um tem um pedacinho. Então, o seu pedacinho está tudo aqui dentro. Então, eu nunca procurei lá em cima, lá dos lados, lá embaixo, sei lá. É mais ou menos assim. Mas para não entrar em polêmica, de que tem pessoas que acreditam em algo mais palpável, que tem que estar, sabe? Sabe que o que você falou agora? Você Ah, respondeu uma pergunta que eu te cortei lá na sério? frente. Sério. Você perguntou se quando a gente pensa nesses seres dimensionais, se a gente pensa em religião, né? Ah, sim. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que... eu trabalho com uma técnica que chama Tamiana. Tamiana, o que seria Tamiana. Tamiana? É uma técnica que usa da conexão pleiadiana, que foi canalizada por Juan Manuel Giordano, um argentino, um médium. Uhum. E ela foi entregue por uma consciência pleiadiana, tá? Hum. Então, ele entendeu que a gente entende que é uma técnica pleiadiana. O que eu queria dizer é que logo no começo do estudo dessa técnica, a primeira coisa que se diz é qual é a definição que nós temos de divino, né? Porque a gente está falando... Porque entra na parte também. Entra nessa parte. E aí se diz, nós acreditamos que todos somos parte de um todo. Então, que Deus é o todo e ele se manifesta de diversas maneiras. Então, todos nós, essa coisa de dizer Deus está dentro de mim, cada um de nós é Deus experienciando o mundo de uma maneira diferente. Então, nós somos Deus? Sim, nós temos a divindade dentro da gente, a vida, a origem da vida, né? Que é uma coisa super misteriosa, de onde viemos, para onde vamos. Nós somos Deus, uma partícula de Deus, experienciando a vida, eu como Eloá, como Romário, como Pleiadianos, como, sabe? Então, eles dizem isso, que é legal ver como todo, que cada um de nós é uma partícula de Deus sendo vivida de uma maneira diferente, com nível de consciência ou dimensões diferentes e tudo mais. Aí entra essa resposta, se tem religião. Também, nós podemos também, complementando, né? Onde nós acessamos a fé, né? Sim. Eu ia falar o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, eu também não sigo uma religião específica. Eu nasci, fui batizada na católica, como a maioria dos brasileiros, eu acho. E aí depois a minha mãe entrou numa filosofia que chama Seichonoye, que é uma filosofia oriental. Na Seichonoye, e ela me criou mais dentro ali, dessa filosofia. Dentro da Seichonoye a gente estudava tanto a filosofia cristã quanto a budista, então misturavam os conceitos. E eles buscavam tudo que tem em comum nas duas e apresentavam. Então eu já cresci entendendo que existiam várias e para mim... Aí eles traziam, por exemplo, do budismo, a crença no pós-vida, do várias vidas e tudo mais, nas duas. Depois eu fui conhecendo algumas outras, então fui atrás, conheci a espírita, conheci um pouco da Umbanda, conheci, no momento, a última que eu frequentei, eu ia falar estou frequentando, mas faz um tempo que eu não vou. É uma casa que segue uma linha espiritualista de Ramatiz, com um pouco de Umbanda. Então, não tem uma religião... A seguir, não tipo tem uma doutrina, é assim, cada um tem seu modo. Vocês têm um propósito na vida, certo? Aquele propósito, que é assim que eu estou entendendo. Que vocês têm um propósito na vida de ajudar as pessoas a serem ajudados. Que isso é o nosso propósito, acho que, de viver, né? Na minha opinião. E ali vocês seguem aquilo que apresenta, assim, da melhor forma de viver. Porque nós buscamos, hoje em dia, uma nova versão da nossa vida. Sim. Então, acho que seria mais ou menos assim. Falando assim, de um modo geralzão. Porque lá, como nós já entramos um pouquinho em religião, as pessoas perguntam qual que é certo e qual que é errado. Não existe qual que é certo e qual que é errado. Existe o que você necessita naquele momento. Então, às vezes, uma pessoa vai numa igreja evangélica... e outro vai numa espírita, que são completamente diferentes do modo de cada pessoa enxergar, que para mim é tudo igual, mas cada um enxerga de uma forma diferente.
qual que é certo e qual que é errado. Não existe. Existe aquilo que você encontra, porque a fé ali não tá. Ali é uma ponte que vai fazer você ativar a sua fé e ter aquela cura, que nós chamamos de autocura. Eu tenho esse modo, sabe? E assim, as pessoas podem perguntar, mas essa é errada. Não existe. Eu não vejo desta forma, sabe? E eu acho que é de uma pessoa, vamos lá, de uma dimensão tão inferior em acreditar que só uma é a certa, porque é muito óbvio de falar, Jesus quando esteve na Terra tinha religião? Não tinha. Então, eu acho que é por aí. Então, se quer seguir ao pezinho da letra, então vamos começar a seguir o pé da letra. E muitas coisas assim, só para finalizar, para a gente não entrar muito nesse assunto. Eu acho que é mais comércio dessas partes do que vibração espiritual e energeticamente para ajudar o coletivo. O que eu queria dizer eu, sem querer criar muitas polêmicas, mas é um Mas já assunto criando. polêmico. Religião é um assunto polêmico. Então, eu acredito na espiritualidade que é inata de cada ser humano, porque nós somos espírito, naturalmente, espírito vivendo uma realidade 3D, tridimensional, humana. A religião, cada um, eu acho que não existe melhor nem pior, cada um escolhe a sua, só que muitas vezes a religião é usada como uma ferramenta de manipulação e controle. Então, existe mais do que o comércio, existe um pensamento de controle de população, de tipo, ela sempre foi associada à política, sabe? Estão ali do lado, está sempre associado sempre aos reis, teve. aos reinados e tal. Então, tem esse lado também. Então, eu acho que cada um é livre para escolher a sua, mas é importante estar bem, se sentir bem, sentir que você está... Porque a palavra religião é religare, que tem esse papel que você falou de te conectar com o divino. Se você sente que realmente está conectando, ótimo para você está no lugar certo. Se você sente que ela está te diminuindo, te fazendo pequeno, te colocando no lugar errado, como, por exemplo, eu conheci uma vez, fui passar num lugar que era... esqueci qual religião que era, mas era uma clínica de bem-estar, assim, que passei uns dias lá, que a gente bebia só suco, fazendo um detox. E eu conheci um rapaz que ele vivia com muita culpa, porque na religião dele era proibido ser homossexual. E aí, ele vivia numa culpa, e ele falou que já tinha feito várias coisas, e fez cura gay, e fez não sei o quê, e ele queria negar aquele lado dele. Aquilo não estava fazendo bem para ele. Então, era um conflito ali. Então, ou ele se aceitava, ou ele mudava de religião e tal. Então, eu acho que quando ela começa a controlar a vida da pessoa de um modo que você não pode ser você, ela não está te fazendo bem. Porque o divino está aqui, Deus está experienciando uma vida. Seja ela como for, com as escolhas que você fizer, com tudo que você é. Então, você tem que estar bem com o que você escolheu ser, com o que você veio para ser, claro. né? E a religião, ela deve te apoiar e te fazer melhor e do jeito que você é. É como se fosse uma terapia, né? É uma terapia. Aí, seu se isso não bem-estar. está acontecendo, repensa. Se você sai de lá mais leve, melhor, livre, sentiu que conectou e tal, aí você está no lugar certo. A religião, isso que eu a acho. melhor religião é aquela que te sente bem. Ponto final. E... mas assim, voltando ao nosso tema, extraterrestres, seres de outras extra dimensão, como é que chama? Seres multidimensionais? Seres multidimensionais. Eles têm religião? Eles acreditam em Deus? Como que seria? Existem seres muito mais evoluídos, seres... Porque... inferiores, né? Só para complementar. Porque se eles têm tecnologia que nós não temos, de aparecer, de sumir, de voar com naves, eu não passo na minha mente como que um ser inferior que possa fazer mal tem habilidade para tantas tecnologias que nós não temos. Então, eles não são evoluídos ou meio termos? Essa abordagem, você consegue? Entendi. Tá, a gente tem muitos tipos de seres, assim como temos de vida na Terra, entendeu? Então, existem tanto os do lado, né, da luz, como os do lado da não-luz, né? Assim, a gente tem os dois lados. Os que sapateando lá no tacho e os que ficam lá nas nuvens. Exatamente, Há muitos anos atrás, de repente, eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente. E existe uma teoria na qual nós somos dominados, controlados por uma raça alienígena não
positiva, entendeu? Que controla a gente, que coloca a gente numa raça que não é da luz e que não quer que a gente e quer controlar a gente, entendeu? Controla, Tipo quer um controle. diabinho ali falando no meu, um diabinho falando no meu ouvido, faça coisas erradas. E eles estão lá em Mas eles cima. têm esses Eles estão lá em domínios? cima. Então, se a gente pensar que existe uma pirâmide no mundo, aqui, uma pirâmide do mundo, e aqui em cima a gente tem os mais poderosos. Eles estão acima deles. Tá? Então, eles estão só ali arquitetando tudo. E por que... Aí pergunta, por que então os positivos não influenciaram? Porque existe uma lei de livre-arbítrio, tem que pedir para ser... Sabe, a gente vive nessa lei do livre-arbítrio. A quarta dimensão, ela é presa a leis. Como a lei do karma, como a lei do nascer e morrer. Sabe, assim? Sei. Então, a gente eles têm que respeitar o livre-arbítrio. Alguns dizem que os alienígenas se apresentaram às nações naquela época daquele acidente Roswell, eu esqueci o nome, lá um pouco, mais ou menos na 45, por aí, que foi a primeira avistamento nos Estados Unidos de uma nave, que caiu nos Estados Unidos. Sim. Roswell, eu esqueci totalmente o nome, mas enfim, aquele incidente... eles capturaram uma nave, saiu nos jornais, saiu na mídia, saiu e tudo mais. Depois sumiu e não se falou mais nisso, entendeu? Existem jornais que registram essa parte da história e se falou, não, foi fogos de artifício, balões, né? Então, deu para ver que tem um conflito ali. E aí, depois dessa época, dizem, né, quem tem contato, quem traz as informações, falam que realmente teve um acesso, eles queriam trazer... melhoras, tecnologia e tudo mais, mas os governos não se interessavam exatamente nisso, entendeu? Então, vibração... Interesses próprios mesmo. Energias... Vibração se atrai... Ah, verdade, tem essas vibrações, não estava se conectando. Por afinidade. Isso, a vibração daqui da Terra, dos governantes, estava muito mais inferior. Eles querem controle, eles querem manipulação, eles querem manter as pessoas... controladas e tudo mais. Dinheiro, poder, tudo que os extraterrestres, digamos assim, seres tridimensionais, estão numa vibração que para eles isso não adianta nada. Não. Tem alguns, como eu disse, tem de Muda todos. meu pensamento. A gente tem o lado, a gente sempre tem yin yang. Mude o meu pensamento. Os extraterrestres não querem dinheiro. Eu estou dinheiro certo? Não, porque dinheiro é uma coisa da Terra. Dinheiro, sim, poder. Controle. Dinheiro que eu falo assim, não dinheiro vivo. Eles não querem o dinheiro, porque o dinheiro, o que o dinheiro te dá? Poder, te dá fama, te dá a conquista de poder comprar tudo que você bem entender. Os extraterrestres, seres de outras dimensões, não tem interesse em nada A gente não disso. pode falar os extraterrestres como se eles fossem um. É isso que eu quis seres dizer. De outras existem dimensões. Muitos... E existem dos dois lados, como se fosse yin yang, como a gente tem... todo brasileiro sei lá, quer viver na lei de Gerson e tirar vantagem. Não, eu conheço muita gente honesta que quer fazer a coisa certa. Sim. Então, você não pode generalizar. E a gente não pode fazer a mesma coisa com os alienígenas. Existem os positivos e os negativos. Vamos chamar de bom e mal, assim, né? Não gosto muito de usar essa definição, mas fica mais fácil. Então, o que os governos atraíram? Eles atraíram... Então, lembra que a gente falou das abduções? Então, anos 60, 70, 50, que foi mais ou menos na época que caiu, eles permitiram que os alienígenas fizessem abduções. Falaram, pode levar, pode estudar, pode pegar, mas você me dá tecnologia. Entendeu? Foi uma troca. Foi uma troca. Então, eles aprenderam com eles e permitiram que eles aprendessem com a gente. Eles queriam material genético humano, estudar, sei lá. O que se diz é mais ou menos isso. Então, hoje as abduções já não são mais físicas, mas por um tempo elas foram muito, muito, muito. E aí tem o lado negro, né, dos alienígenas, mas tem o lado luz, entendeu? Então, eu tento focar sempre mais no lado luz. Então, quando a gente fala em pleiadianos, em arcturianos, junto com eles... Tem muitos seres de luz que estão para ajudar a gente. Então, a Terra está passando por esse momento de ascensão planetária. Aí está aqui a Terra. Os médiums, e principalmente os que falam dos extraterrestres, eles falam que a gente tem muitas naves aqui em volta da gente. Não dá para ver porque são dimensionais, elas ficam invisíveis para a gente. Então, a gente tem muitas... Como se tivesse são chamadas vigília ali. frotas estelares. Então,
existe um comandante de uma frota estelar chamada, ele se chama Ashtar Sheram e a frota se chama Comando Ashtar. E quase todas as naves, elas fazem parte dessa, é uma confederação galáctica, que está aqui para assistir o nosso processo, assistir de maneira a assistir, de vivenciar, e assistir também é auxiliar, Então, por isso, muitas canalizações, ou seja, informações que estão chegando de muitos alienígenas diferentes, que tem muitas raças que se uniram nesse projeto de ajudar a gente a se libertar daquela raça. Lembra que eu falei lá no topo da pirâmide? Que a gente nem tem noção, nem sabe que está preso ali. Então, é um processo, além do nosso, existe um monte de coisa, de movimentações acontecendo, que às vezes a gente nem imagina, nem sabe que está acontecendo, mas que está, e a gente tem muito apoio, sabe? Então, é legal se conectar, esse apoio, pedir, auxiliar. Então, eu falei daquela casa espiritualista que eu frequentava, ela se conecta ao Comando Ashtar. Então, os trabalhos ali feitos, eles ancoram essa egrégora de luz, porque eles estão aqui para ajudar a gente mesmo. E eles têm o nosso corpo nesse processo de transição planetária, ele está passando por uma transmutação, que a nossa molécula de carbono, né, com os anos, ela vai sutilizar e a gente vai ficar com uma estrutura mais parecida com a do silício, com a dos cristais. Nosso corpo vai se transmutar para um corpo cristalino. As nossas estruturas de DNA, por exemplo, a gente tem as faixas conhecidas e a gente tem um monte de DNA em volta que os cientistas chamam de DNA fantasma, não falam sobre elas porque eles não entendem por que elas estão ali. Então, é uma estrutura dimensional. Então, essas consciências extraterrenas, eles conseguem acessar, através de frequência e vibração, esse nosso DNA que é chamado DNA lixo, que, na verdade, ele é muito maior do que o DNA que a gente usa. Eu esqueci os números, tá? Sou meio ruim de números e detalhes. Assim, tá? Quantas faixas são? Vai ser o assunto de outros podcasts. Ótimo. Nosso tempo já está acabando, o assunto está tão bom, mas assim... Mas pode terminar, eu te interrompi. Eu ia falar que as terapias dimensionais, quando a gente, por exemplo, através de símbolos, cristais, técnicas, pede auxílio aos arcturianos, aos pleiadianos, aos comandos. Então, comando Ashtar, comando Santa Esmeralda, que é um comando verde de saúde que a gente pode chamar, se conectar. Mas isso a gente, Eloá, eu tô vendo que você tem uma sabedoria assim imensa, porque eu tô só ouvindo, só tô aprendendo, e cada hora você fala de coisas assim muito, muito, muito interessantes. Um exemplo. Primeiro que eu já falei que o teu, não sei se eu falei, mas eu vou repetir, que teu Instagram, @Eloá, vou soletrar, ELOHA24, é isso, né? Para você seguir Eloá, você também faz terapias online, porque você é uma especialista em yoga. Yoga tem que ser presencial ou não? Pode ser online? Pode ser online. Pode ser online? Olha que maravilha. E terapias energéticas. Mas eu estou assim, só para, sabe, falar sobre... Porque faço questão de falar de sua habilidades e do seu profissionalismo. Mas assim... O que você estudou para ter tanta sabedoria? Que eu só estou olhando assim, eu estou abismado. O que você fez? Ou a vida inteira estudando? Não, eu acho que há uns 10 anos atrás, tá? Geralmente a gente aprende, tem duas forças que motivam, o amor ou a dor. Então... Ou aprende com amor, ou aprende com a dor. Aconteceu uma virada na minha vida, eu tive um momento de uma depressão muito forte e tudo mais, que deu sabe? E eu acho que nesse que eu comecei a procurar coisas, a ler e tal. E aí eu me deparei com essa informação que eu te falei. E para mim é engraçado. Porque para a maioria das pessoas essa informação vai falar, nossa, isso não faz sentido nenhum. O mundo não pode ser assim. E para mim o mundo nunca fez sentido. Então, de repente, quando eu me deparei com essa informação... Você buscava numa nova versão da sua vida. Pois é. Ali começou uma nova versão, mas muito... nova, assim, aquele giro, sabe? 360, de novo, que você não sabe nem mais qual era em cima e qual era embaixo. E aí eu vi a realidade de um jeito diferente. E primeiro gera uma revolta,
Um Quando eu te falei despertar, dessa que né? tinha entender que a gente está sob um controle, que tem uma consciência que a gente nem tem acesso maior ali e tal, isso me fez querer entender. Mas aí o mundo fez sentido. Ah, tá explicado por que que as coisas são o contrário do que elas deveriam ser. Porque existe um plano para que elas sejam erradas, por exemplo. E aí eu comecei a estudar muito. E de lá para cá, muito, Maravilha. muito. Então, Tá aí para vocês verem, Eloá. Eloá, eu fico muito agradecido por você ter vindo aqui. Você já está convidada para uma próxima gravação para a gente falar mais de extraterrestre. Eu acho que tem muitos muita podcasts para a coisa gente para falar. falar. Então, assim, mas a gente podemos falar sobre terapias, que falar que você também já me aplicou também, como que chama? Dos nossos pontos na cabeça, Eloá, fugiu A gente aqui. começou com as barras de Barras Axis. de Axis. Nossa, eu aprendi barras de Axis com a Vívia Bragança lá no litoral. Acho que é Santos Ela com é a Vívia. ótima. Beijo, Vívia Bragança. E assim, a gente pode falar muitos outros assuntos. Mas assim, eu quero deixar seu contato aqui. Tá aparecendo aqui embaixo. E você que não segue o Doutor Sobrancelha, esse é o canal Doutor Sobrancelha, só que nós estamos numa outra versão. Esse é o nosso podcast. Agradeço. Você quer falar mais Eu uma quero falar uma coisa. consideração? Pode Primeiro, quem falar. entrar no meu Instagram e achar meio abandonadinho, eu vou fazer uma nova versão do meu Instagram Faz mais uma nova atualizado. versão. Faz uma nova Às versão. vezes as minhas redes sociais, elas ficam meio Esquecida? esquecidas. Não O esquece mundo delas não, tá coitadinha. divertido. Sim, vou dar mais amor para minha rede social. Eu queria agradecer você por Imagina. ter me convidado, pela oportunidade. Agradecer a vocês que apareceram aqui, que caíram aqui no nosso canal. E na bom. expectativa de uma próxima conversa gostosa, Claro, né? é assim. É, Muito obrigado. eu que agradeço. Gente, se vocês querem mais vídeos, querem mais podcast como este, olha, se você gostou, dá uma moralzinha para aquele like. Se é a primeira vez, inscreva aqui no canal. E claro, se você amou, compartilha com todo mundo, espalha. E eu volto mais vezes com vocês com mais uma versão, aliás, com uma nova versão do podcast Romário Rocha. Obrigado, até mais. Gratidão.